Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, no amor de Cristo. Bom dia. E bom dia também a quem nos acompanha em casa, neste dia, nesta segunda-feira, no dia de Santa Luzia. E vamos celebrar, lembrar e dar a ação de graças de Santa Luzia. Lembrar também António Oliveira e Almas do Purgatório e defuntos de Manuel Pinho e esposa. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo com a intercessão gloriosa da Virgem Mártir Santa Luzia, para que, celebrando hoje o seu martírio na terra, contemplemos um dia o seu triunfo no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, o profeta Balaão, erguendo os olhos, viu o povo de Israel acampado por tribos. O Espírito de Deus desceu sobre ele, e ele proferiu a sua profecia, dizendo: Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhar penetrante, palavra de quem ouve as revelações de Deus, de quem contempla as visões do Onipotente. Quando cai em estado e seus olhos se abrem, como são belas as tuas tendas, Jacó, e as tuas moradas, Israel. São como vales que se prolongam e jardins à beira de um rio, como aloes plantados pelo Senhor, como cedras junto da corrente. A água transbordará dos seus cântaros, e a sua semente será abundante regada. O seu rei é maior do que a água, e a sua realeza será exaltada. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhar penetrante, palavra de quem ouve as revelações de Deus, de quem conhece a ciência do Altíssimo, de quem contempla as visões do Onipotente, quando cai em estado e seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não é para agora. Eu contemplo, mas não de perto. Surge uma estrela de Jacó. Levanta-se um cetro de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor. Caminharei
O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo, que lhe perguntaram: com que autoridade fazes tudo isso? Quem te deu tal direito? Jesus respondeu-lhes: vou fazer-vos também uma pergunta. Se me responderdes a ela, dir-vos-ei com que autoridade faço isso. De onde vem o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles começaram a deliberar, dizendo entre si: se respondermos que é do céu, vai dizer-nos: porque não lhe deste crédito? E se respondermos que é dos homens, ficamos com receio da multidão, pois todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. Ele, por sua vez, disse-lhes: então não vos digo também com que autoridade faço isto? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, no Evangelho que acabamos de ouvir, revela-nos as artimanhas do mundo e, sobretudo, as artimanhas políticas. Portanto, Jesus tinha tomado aquela atitude de expulsar os vendilhões do templo e perguntaram-lhe: com que autoridade faz isso? E então, Jesus usou aquela referente também a João Batista, porque estava na altura do martírio de João Batista. Se a autoridade de João Batista vinha do céu ou dos homens, e aquilo criava muita divisão, e politicamente eles encontraram uma solução: não sabemos. E nós os cristãos, somos às vezes pouco prudentes e não vemos as artimanhas que estão escondidas por trás. Eu, por exemplo, eu continuarei a falar disto. A questão do curso da Queen's, reparai, centralizaram tudo. A Igreja ofendeu aquela equipa. E a Igreja ofendeu aquela equipa que tratou. E não passa daqui. Nós ofendemos, não tratamos bem aquela equipa que tratou. E não importa mais nada. Não interessa mais nada. Nós ofendemos. Não interessa o que está em jogo, não interessa como é que as coisas se processaram, que implicações teve com as outras comunidades, nada disso interessa. O que interessa, cria-se uma ideia e está aí no povo. Eu, o padre e nós, a Igreja, ofendemos, porque eles fizeram uma obra maravilhosa e nós ofendemos. E isto não se passa daqui. E isto são as jogadas. E é das coisas que mais me custa, é isto. Porque há tanta coisa implicada, inclusive, por exemplo, a comunidade de Montreal tem a ver com eu não vou explicar porquê, e as pessoas não passa dessa discussão. Nós ofendemos, nós tratamos mal as individualidades e vão empurrando as pessoas para nos dividir, para dividir as comunidades, e as pessoas não percebem. E tudo, por exemplo, quando foi aqui do início da construção da igreja, e quando se tomou a posição eu não estava cá, disto-se pertencer à igreja, a divisão que se criou. E muitos alinharam, criaram uma divisão da própria comunidade. A autoridade, quem é que vai mandar? Não, eles é que querem mandar. Portanto, e as pessoas são manipuladas, somos manipulados, e é isto o Evangelho. Porque, por exemplo, esta coisa, eu não me vou calar com facilidade, porque é com tristeza, porque eu sei muita coisa que há por trás. Mas na nossa comunidade a discussão ficou reduzida a isto. Nós ofendemos aquela equipa que tratou ficou ofendida. Nós, a igreja, somos maus. E não se diz nada do que está por trás. Não se diz nada do que está escondido. Isso não interessa nada. O que importa é
nós ofendemos. E esta ideia está aí pelo povo. Nós ofendemos suas excelências. E eu como padre e como Evangelho, abram os olhos e vejam. Mas não vale a pena. A ideia é criada, nós ofendemos suas excelências, deviam de ser postos num pedestal, quando não é o pedestal que querem as pessoas lá. Querem outras coisas, por detrás, porque a gente vai sabendo, e cada vez sabemos mais. Mas isto são estas jogadas. E esta é recente, esta é da nossa comunidade, é a última, as divisões que criou, e não passa. Eu nem sequer posso falar. O padre não está a falar a verdade porque feriu, magoou, ofendeu suas excelências, e não passa daqui. E quando as outras questões, de valor à comunidade, quando as questões de isso não importa nada. O que importa, cria-se esta imagem. E é isto do Evangelho. E nós cristãos não somos prudentes. Nós não vemos. Nós não queremos ver. Eu não vou calar com facilidade, porque até que pelo menos parem, reflitam, pensem o que é que está por trás, isso é que é importante. Agora, nós ofendemos-nos, nós magoamos. Eu não posso ir naquele caminho, inconsciência, para bem da comunidade, não posso ir naquele caminho. Não posso. Mas agora, ofendeu, ponto final. Está ofendido, está magoado. Tem que me lavar, a tomar banho do Rio Jordão. Temos que ir ao Rio Jordão, tomar banho, para nos purificarmos. E isto é o do Evangelho de hoje. As artimanhas do mundo. As artimanhas. Aqui no início da nossa comunidade, foi o início das divisões, foi por causa. Que ofensa! Não vamos mandar. Se for uma associação, os portugueses mandam. Quem é que quer mandar? Quem é que queria mandar? Como é que nós perdemos o mando? Alguma vez, desde estes 41 anos, a Igreja interferiu aqui? Alguma vez interferiu? Não interferiu, porque isto é do povo de Deus. É daqueles que acreditam em Jesus Cristo. Hoje estou cá eu, amanhã estará outro. Mas olha a divisão, o nosso mando, o nosso poder. E as pessoas não veem que quem fala destas coisas não é limpo. Não é limpo. Nem quer dar poder ao povo. Não quer. Mas pronto. Nós hoje celebramos Santa Luzia, que é a padroeira e que sofreu muito, a padroeira das doenças da vista, porque o seu martírio não começou por aí. Fizeram outras judiarias, como diz o nosso povo, antes, mas depois arrancaram-lhe os olhos. E foi um martírio com muita dor e com muito sofrimento. Nós, Santa Luzia, era uma jovem, porque era bonita e porque era cristã e se queria consagrar a Deus, e a proposta do casamento que ela não aceitou, vinda de gente importante, levaram-na a martírio. E Santa Luzia está relacionada com outra santa, Santa Agata, em italiano, em várias línguas, mas na língua portuguesa, Santa Águeda, que nós temos uma cidade em Portugal dedicada a Santa Águeda, e há muitas capelas dedicadas a Santa Águeda. E a mãe de Santa Luzia, porque Santa Luzia era uma donzela, não tinha 20 anos, era muito nova. A mãe de Santa Luzia sofria de hemorragias e com um grande sofrimento, e ela propôs à mãe que fosse ao túmulo de Santa Águeda, e foram lá, e foi a primeira grande revelação. Santa Águeda intercedeu, e a mãe de Santa Luzia ficou curada. Santa Luzia, portanto, o martírio dela foi um martírio. O governador, furioso, mandou matá-la ali mesmo,
quando ela recusou o casamento. Os carrascos jogaram sobre ela resina e azeite fervendo, mas nada aconteceu à jovem. Os carrascos continuaram com o seu martírio e arrancaram-lhe os olhos. Daí vem a devoção de Santa Luzia como protetora dos olhos. E antes da sua morte, Santa Luzia, ajoelhada em oração, dizia: Senhor, eis que suplico paz para a Igreja de Cristo. Diocleciano e Maximiano decairão do Império, e como a cidade catalina venera a Santa Águeda, também serei venerada por graça do Senhor Jesus Cristo, observando o coração dos preceitos do Senhor. Antes do martírio é a oração de Santa Luzia, que morreu no dia, partiu para o céu, no dia 13 de dezembro do ano 304, ainda antes da liberdade da Igreja, que foi concedida por Constantino no ano 313. E são datas muito importantes. Santa Luzia está relacionada com uma cidade que está aqui perto de nós, daqui, que está nos Estados Unidos, Siracusa. Esta cidade que é criada por pessoas que vieram de Siracusa, cidade de Santa Luzia, em Itália, na zona da Sicília, no sul de Itália. Portanto, esta cidade é aqui, que é talvez a mais perto aqui de Kingston, nos Estados Unidos, e tem o nome da cidade onde Santa Luzia é padroeira, em Itália. Portanto, Santa Luzia, a devoção de Santa Luzia é uma devoção muito antiga e é uma devoção, sobretudo, dos relacionados com problemas de olhos, porque o seu martírio foi depois de deitarem a resina, azeite quente, como ela não morreu, não lhe aconteceu nada, começaram por arrancar os olhos e esvaziar-se em sangue. Santa Águeda, portanto, anterior a Santa Luzia, também uma jovem, também martirizada pelas mesmas razões, mas Santa Águeda, que é celebrada em fevereiro, não é hoje. Santa Águeda é a padroeira das doenças de câncer das mulheres, sobretudo do câncer dos peitos, etc. Porque o seu martírio foi por aí. Foram arrancados os seios, foi uma tortura terrível. Como ela também recusou o casamento por razões religiosas, foi enviada para uma casa de más reputações, onde recebeu grandes torturas e depois foi martirizada pelos próprios seios. Na história de Santa Águeda há a tradição que diz que São Pedro que lhe apareceu na noite das torturas, e porque ela no dia a seguir apareceu com a cicatriz fechadas, e portanto o testemunho dela dizia que apareceu São Pedro com uma criança, e portanto no cárcere onde ela estava encarcerada. Portanto, a relação de Santa Luzia com Santa Águeda é por causa da mãe de Santa Luzia. Portanto, foi o primeiro sinal que Santa Luzia recebeu das graças de Deus, porque ela convenceu a própria mãe a ir ao túmulo de Santa Águeda, que também fica na Sicília, no sul de Itália, e na cidade de Catânia. Portanto, são as duas santas muito da antiguidade, dos primeiros séculos da Igreja, portanto no século, as duas. Santa Águeda já anterior, no século II, e no século II, III, e Santa Luzia no III e IV, portanto anteriores uma à outra. Santa Águeda tem a ver, nós sabemos pela história que foram arrasadas cidades,
no sul de Itália, foram com o despertar de um vulcão. Isso foi, durante toda a história, se tem falado desse grande vulcão, e no dia que faziam o ano da sua sepultura, quando o vulcão estava a invadir tudo, a sua cidade, a sua região, houve alguém que pôs o manto de Santa Águeda sobre a sua campa e parou para o vulcão. Nós, agora nas Canárias, continua o vulcão, que está a destruir aquela ilha toda, e um pouco também na Indonésia. Há fenómenos que nós não conseguimos controlar, queiramos ou não, o homem não consegue dominar. As pessoas daquela ilha nas Canárias, que é muito próximo de nós, pertinho, por exemplo, da Madeira. Na Madeira apanha-se a rádio com facilidade das Canárias, é logo ali. E o despertar daquele vulcão, e por todas as nossas ilhas, de um momento para o outro pode despertar, e não há, cientificamente, reparei que agora nas Canárias, tantas previsões, tantas coisas, e de um momento para o outro falha tudo. Nada daquilo se concretiza, e o vulcão já despertou aqui, já despertou além, enviou lava neste sentido, lava naquele sentido. Portanto, nós homens temos muita arrogância, e criamos divisões e projetos de grande, que criam grande dor, mas o poder de Deus e a ciência de Deus, nós vivemos numa arrogância terrível. O nosso tempo é cheio de pecado. No nosso tempo, as coisas piores que estão a ser feitas é nas escolas, e ninguém estava a perceber disso. Aquilo que está a fazer na cabeça dos nossos jovens, e nós não queremos saber disso. Vivemos o nosso mundo e não sabemos o que vai ser daqui a uns anos. Mas o pior que está a fazer no nosso tempo é nas escolas. E eu posso ser preso por dizer isto. Posso ser preso. Mas o pior do nosso tempo é o que... E é com objetivos, é com preparação. Mesmo mentiras históricas. Eu ontem disse uma aqui, que vai começar a circular por aí, os nossos jovens vão começar a acreditar nisso, que a cidade de Jerusalém foi destruída por nós ocidentais. Que é uma mentira. E para que é isto? Para lavar a história. Para grupos que se tornam importantes, que tornam poder, para desviar a atenção de outros objetivos. E tem sido assim. E a grande maioria não sabe nada, os nossos jovens vão acreditar nisso. Vai-se dito pelos doutores, está no livro, está nos livros, escrevem nos livros, mas é mentira. É profundamente mentira. E as pessoas não se perguntam. Isto é um exemplo, porque depois na vida, reparei o que vai para aí com a droga. A droga é um bem. Desde a antiguidade toda sempre se fuma a droga. A droga, a pessoa controla, e a gente vê esta desgraça quando é ir pela rua. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo disto? É os lobbies da droga que entraram no poder. Não há nenhuma verdade científica, não controlam nada. A droga modifica de tal forma o cérebro que eles não dizem uma verdade. É impossível viver com um drogado. Eles não dizem uma única verdade. É tudo imaginário. Porque a droga vai afetar. Como é que vai ser daqui a 10 anos? Por exemplo, aqui o Canadá e nós Portugal. Nós em Portugal já estamos a sofrer, por exemplo, pessoas que têm uma reforma de nada, e jovens de 30, 40 anos a viver, a explorar aqueles pobres, daqueles avós, daqueles pais, a explorar a própria reforma. E as pessoas a viver em casa com vergonha.
E as nossas autoridades disseram, não há mal nenhum, a droga sempre foi usada, a droga, tu tens controle, é muito simples, é mentira, é pura e simplesmente mentira e é dita pelas autoridades. E nós sabemos, nós aqui em volta da igreja, este verão, nunca tinha sido assim, alguns ainda vêm aqui dentro da igreja, mas a grande maioria não vem. Mas o que tem sido aqui em volta não era assim. E quem vai sofrer primeiro somos nós. Vai ser a igreja. Porquê? A igreja devia abrir as portas, devia ter a noite toda aberta para virem para cá, que era já o que estavam a dizer esta semana. De ter a igreja aberta toda a noite para... E quem... Como é que é? A igreja não pode dizer nada. A igreja não pode dizer que é mentira. A igreja não pode. Mas a igreja é a primeira a sofrer porque não acolhe os pobres que alguns criaram. Mentalizaram. Foram-nos mentalizando. Mas nós vivemos no nosso mundo, muito tranquilos, muito sossegados. E confiamos nesta santa, sobretudo Santa Luzia hoje, e que vejamos o que está a acontecer. Nós, os mais velhos, vai ser fácil resolver o nosso problema. A gente vamos todos rapidamente, que o Senhor nos leve. O nosso problema vai ser resolvido rapidamente, que é uma graça de Deus. Mas estes jovens, vai ser a nossa sociedade. E está a ser preparado. E Portugal, por exemplo, é modelo aqui para o Canadá. Eu já ouvi os políticos do Canadá dizer que Portugal teve um sucesso. E a gente ouve as graças que está dentro daquelas famílias. No combate à droga, Portugal foi um sucesso. Eu ouvi já isto aqui no Canadá. E é uma mentira. Quando as nossas famílias estão torturadas com as reformas pobres, nós sabemos, as reformas que têm em Portugal, famílias que vivem envergonhadas e jovens de 30 e tal, 40 anos que já entrados na vida adulta, que vivem sugando os próprios idosos. Reparai, a vida do cristão é um desafio. Ou falamos, ou colaboramos, ou fazemos como Santa Luzia. Resistimos. Lutamos. Eu não suporto a questão da ideia da droga. Mas não suporto. É uma ideia para mim lamentável, triste, não tem justificação nenhuma. Sei que é mentira, eu não suporto a ideia, nada disso. E já não devo, só se me injetarem, que por mim não vou lá. Mas o sofrimento, a gente vê isto, vemos este espetáculo, e é criações, não, isto tudo é pensado. Não venham cá, agora é assim, agora. Não, isto é tudo muito bem pensado. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Seja louvado nosso Maria Santíssima. Irmãos, na memória da Virgem Mártir Santa Luzia, nome que invoca a luz que brilha e ilumina, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo com fé: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pelas jovens cristãs que fazem voto de virgindade, para que Santa Luzia interceda por elas e lhes alcance a graça de serem luz no meio das trevas. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos os fiéis e catecumenos, para que a vida da Mártir Santa Luzia seja para eles um forte apelo à santidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos mártires da fé em nossos dias, para que a sua coragem e testemunho convertam aqueles que os perseguem e maltratam, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que, na vida cotidiana, seguem a Cristo com a própria cruz, para que sejam dignos do seu Mestre, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
pela nossa comunidade paroquial, para que a celebração da Mártir Santa Luzia nos leve a evitar a sua vida. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito proclamem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, nos vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de teres em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Senhor, fazei frutificar em nós os mistérios que celebramos, pelos quais durante a nossa vida na terra nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração de Santa Luzia. Concedei-nos, Senhor, o amor constante ao vosso santo nome e a graça da perseverança nas coisas do alto durante a nossa vida, mesmo diante as perseguições, calúnias, torturas, sofrimentos, e pela intercessão de Santa Luzia, dai-nos, Senhor Omnipotente, a graça da visão correta, tanto física como espiritual, como social, todos os níveis. Dai-nos a visão que os teus santos tiveram. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.